deixando os recadinhos aqui paroquiais para se inscrever no canal do YouTube para você receber as atualizações, né, as notificações quando tiver vídeo novo. Ativa o sininho então para receber as notificações. Se você está gostando do conteúdo do que eu produzo, por favor, curta, compartilhe, me ajude nesse engajamento e principalmente para a gente continuar, né, fazendo vídeo. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um Clube do Livro NT 2023 para falar de um livro maravilhoso. Mas antes, vou fazer algumas considerações que eu acho sempre importante nós estarmos fazendo antes de iniciar cada livro, tá bom? Nós estamos indo para o segundo livro, olha que maravilha, que beleza! Lembrando então, meus queridos, que o intuito deste clube é fazer leituras que vão agregar algo em nossas vidas, né? Ele é a minha contribuição, esses vídeos são a minha contribuição de centavinhos, porque eu realmente acredito que o conhecimento ele deve ser compartilhado e dentro do possível gratuito. Ok? Então, por isso que eu quero lembrar que eu fiz um vídeo que fala sobre as ressalvas sobre o sucesso e o desenvolvimento pessoal, ok? Porque, na minha visão, quando vamos falar dos motivos que levam uma pessoa a ter sucesso na sua vida ou parece a pessoa ter uma vida mais produtiva, nós não podemos desconsiderar os outros fatores que influenciam no alcance desses objetivos. Pelo menos essa é a minha visão, né? Que os fatores na equação do sucesso, há vários fatores e eles não estão desvinculados, né? Então, neste clube nós estamos falando de um dos itens de uma grande equação, como eu acabei de citar, que engloba modelo mental, criação de hábitos construtivos, que é o que nós estamos trabalhando aqui, e também existem outros hábitos para se alcançar o sucesso e desenvolvimento pessoal, outros hábitos não, outros itens que fazem parte dessa salada aí para se alcançar o sucesso e desenvolvimento pessoal, que são nós podemos colocar aí a classe social onde a gente nasce, se nós temos acesso a estudo, as dificuldades, né, dependendo do gênero que nós temos, então a dificuldade para se inserir em alguns espaços, em alguns locais, dependendo do gênero, o local onde a pessoa mora, preconceito, racismo, patriarcado, estrutura econômica, modelo econômico. Então, tudo isso entra na equação do sucesso e do desenvolvimento pessoal. E eu gosto de frisar isso porque quando nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e sucesso, nós temos que ter em mente que as pessoas não estão partindo do mesmo ponto para a escada do sucesso, né? Contudo, eu falo isso, sobre tudo isso, converso com vocês no vídeo que eu vou deixar no link para a descrição. Tá bom? Mas eu sempre acho importante a cada clube do livro eu fazer essa ressalva aqui, né? Porque às vezes pode ter pessoas que só estão vendo trechos, enfim, e acha que a gente não tem consciência e ciência desses. Então, dito isto, vamos para o nosso segundo livro do Confúcio, Os Analectos de Confúcio, um pequeno livro, mas com um grande conteúdo, um grande conhecimento. Lembrando que eu não sou uma pessoa mestra em Confúcio, eu sou apenas uma pessoa que está querendo aprender e estou aqui para compartilhar as minhas impressões sobre esse livro. Então, desculpe qualquer incoerência ou qualquer informação talvez equivocada que eu possa estar passando, mas eu pesquisei muito, não só nesse livro, mas em outras fontes também que eu vou deixar no link da descrição desse vídeo. E o objetivo desse livro e o objetivo do clube é nós trocarmos ideias acerca da nossa interpretação e juntos construirmos conhecimento. Tá ok? Vamos lá então? Neste livro, na página 64, nós vamos encontrar: E o mestre disse: o homem a quem falta seriedade não inspira admiração. Um cavaleiro que estuda não costuma ser inflexível. Estabeleça como princípio fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Então, assim, a gente vai ver nesse livro
que o Confúcio, o livro é feito, livro 1, ele é dividido, livro 1, livro 2, livro 3, por aí vai. Só que ele tem uma longa, galera, deixa eu pegar aqui, 60 páginas de introdução, justamente porque como é uma cultura e é um conhecimento, uma filosofia que às vezes é muito diferente do que nós estamos habituados no Ocidente, é importante sempre a gente fazer uma contextualização e entender certas coisas, porque isso interfere na nossa interpretação, né? Então, eu vou começar aqui falando para vocês sobre que nem sempre, às vezes, a gente vai concordar com o que está escrito, mas às vezes também por uma questão de interpretação e não entender bem o que o filósofo estava querendo nos falar, certo? Mas estamos aqui para debater, ok? Então, sem mais delongas, o que é o confucionismo, né? Porque o Confúcio gerou o confucionismo, né? Então, o confucionismo, ele é uma corrente filosófica e ética baseada nos ensinamentos de Kung Fu Tzu, isso mesmo, o nome do Confúcio, né? Em chinês, em mandarim, Kung Fu Tzu, até o início do século XX, por ali. Então, ele é uma corrente filosófica que norteou muito parte da doutrina política e ética e social da China, então, por mais de 2000 anos, né? O confucionismo, ele é um fundamento que ele não é definido como uma religião, tá? E há essa confusão às vezes, uma vez que a essência dele está no entendimento das condutas morais e da ordem social. Então ele não se encaixa muito numa ideologia religiosa, né? Então às vezes não é comum a gente ver templos ou qualquer uma organização no formato de pastor, padre, esse tipo de coisa, né? Porque ele é muito mais ligado a uma filosofia prática. Então, também no confucionismo nós não vamos encontrar uma concepção assim de uma figura, de uma deidade, alguma coisa assim, tá? Então, o Confúcio ele não é visto como um profeta, um sacerdote. Ele é mais visto assim como um guia espiritual, uma espécie de filósofo que educa seus seguidores para encontrar os caminhos da harmonia. Ok? Então, só para a gente pontuar isso, que às vezes eu creio que tem uma certa confusão. Tá? Então, como eu disse, o Confúcio, esse nome dele, né, Confúcio, como a gente conhece, ele recebeu esse nome, foi latinizado por jesuítas quando eles entraram na China, né? Porque o seu nome é esse Kongxi ou Kongfuzi, e daí se latinalizou, virou Confúcio, certo? Então ele viveu na China entre 551 e 479 antes de Cristo, mais ou menos ali no século 6 antes de Cristo, e ele foi contemporâneo de Pitágoras. Não sei se eles se encontraram, mas genialidades que viveram aí na mesma época, né? E o Confúcio ele viveu numa época que existiam vários reinos na China, aproximadamente 170 pequenos estados, num período chamado de Anais da Primavera e Outonos, durante a dinastia Shou ou Zhou, tá? Tanto que ele vai citar bastante essa dinastia aqui. Então, como é que era esse sistema de 70 pequenos estados? É mais ou menos a estrutura feudal do sistema europeu, tá? Mas, oficialmente, né, era governado pela dinastia Zhou, né, a China, mas tinha esses vários 170 pequenos estados aí. E o Confúcio, ele nasceu nesse reino pequeno, num desses estados, chamado de Lu. E ele teve uma infância modesta, só que ele mostrava os dados da sua genialidade desde que ele era pequeno. Porque ele questionava muitas coisas do sistema social e do sistema político. Então, até perto de seus 50 anos, ele ficou ali estudando, questionando, mas perto dos 50 anos ele virou uma espécie de ministro da justiça desse estado chamado Lu. Mais ou menos o ministro da Justiça. E diz que ele governava com muita justiça, certo? Mas ao ver que o chefe de Lu ele sucumbiu a uma tentação, vamos dizer assim, aceitou certos subornos ou aceitou certos itens que não condizia com uma vida de um homem público, que deve ser exemplo de moralidade na visão de Confúcio, o Confúcio então resolve partir de Lu. Ele falou, não posso compactuar com isso. Então pensem assim, porque isso tem muito a ver com a filosofia do Confúcio, com o confucionismo. Ele prega muito a moralidade, certo?
a conduta moral do homem, né? Essa é a peça central da filosofia dele. Então, eram 170 estados pequenos. Todos eles estavam em guerra ou tentando, né, conquistar territórios. Então, isso era feito através de guerra ou através de anexação por influência de acordos talvez não tão probos, né? Então, quando isso acontece com o Lu, ele abandona, né, o seu cargo e resolve partir e fica viajando pela China. Só que ele não encontra muito espaço para propagar e divulgar suas ideias, né? Porque ele pregava uma filosofia moral que tinha como homem, que tinha o homem como peça central, né? Então pensem como isso era muito diferente e além do seu tempo, numa época onde as pessoas não estavam querendo saber de moralidade, não estavam querendo saber muito sobre moralidade e ética, né? Estavam em muitas guerras, muitos conflitos nesses estados, né? Nesses feudos. Muito bem. E é importante a gente pontuar que esses pensamentos do confucionismo, com o passar do tempo, focados no comportamento humano, eles modelaram toda a história da China por 2000 anos, né? E a gente vai ver mais pra frente que esse tipo de pensamento dele, da moralidade, da ética, da forma como o homem tem que conduzir a sua vida, ele substituiu um sistema aristocrático, que era baseado na superioridade hereditária por outro, que é pautado na superioridade moral. E isso aqui eu achei incrível de Confúcio, tá? Aonde um homem deve governar e ele deve ser não superior no sentido de ser superior ao outro, mas que ele deve ser um homem melhor ou ele é melhor que o outro, não porque ele nasceu, porque ele é filho do conde, porque ele é filho do rei, porque, enfim, é filho, né, porque ele nasceu numa determinada classe, numa determinada casta, mas sim porque ele tem uma superioridade moral. Em que sentido? Ele tem uma ética, uma moralidade acima de qualquer outra coisa, sem vícios, hábitos construtivos, que trabalham para uma sociedade mais justa. Então, olha como isso era polêmico na época e é polêmico hoje, né? Vamos combinar aqui que é polêmico hoje também, né? Eu tô falando para vocês, vocês vão achar ali na introdução da página 9 a página 10, tá? Mais ou menos tem isso resumido e explicado disso que eu coloquei para vocês, tá bom? E daí, após ele ficar desgostoso então com a situação do reino de Lu, ele ficou viajando pela China, divulgando a sua filosofia, mas depois de mais ou menos 13 anos, e depois de passar por diversos reinos, ele viu que ele não estava tendo muito sucesso, suas ideias não estavam tendo muita entrada, justamente por isso que eu comentei com vocês. Então ele retornou ao reino de Lu com 68 anos e se estabeleceu para ensinar o que ele tinha, né, concebido como filosofia para passar para os seus discípulos. Uma coisa interessante da gente observar é que o Confúcio ele não registrava o que ele ensinava e muitos dos seus ensinamentos, né, da sua filosofia, das suas ideias, foram escritas por seus discípulos. E um dos únicos registros confiáveis que nós temos são os Analectos, tá? Então, sobre os ensinamentos de Confúcio, como eu já disse, ao longo da obra vai ficar claro que ele não está muito preocupado com o metafísico, que a sua filosofia está mais embasada na moralidade. Então é muito comum a gente ver algumas pessoas têm certa confusão e se espantam quando ele fala, quando ele é perguntado sobre a espiritualidade, outros mundos e deuses, né? Porque é comum a gente ler aqui que ele dizia: olha, primeiro você tem que entender os homens, para depois entender dos deuses. Certo? Então isso é importante ter em mente como é que funciona a sua filosofia, porque a gente não vai ver muito ele dissertando, discorrendo sobre vida após a morte e espiritualidade e espírito. Muito bem. Então aqui na página 11, a gente vai ter propriamente uma explicação sobre a sua filosofia. Filósofos interessados no campo da moral geralmente podem ser divididos em dois tipos: aqueles que se interessam pela essência moral e aqueles que se interessam pelos atos morais. Com certeza, Confúcio tem mais a dizer sobre a essência moral do que sobre atos morais, mas isso não significa que a correção dos atos seja, em última instância, desimportante dentro de sua filosofia. Ele fala bastante sobre essência e aqui não li todo o livro, mas do que eu já li, eu não sei se eu concordo com essa afirmação aqui, que tem mais sobre a essência do que os atos, porque o Confúcio fala muito sobre prática, né? Sobre a tua conduta. Fala bastante, acho que uma coisa não está dissociada da outra. Beleza?
Então, isso é o que a gente tem aqui na introdução na página 11. E ainda sobre a sua filosofia, nós podemos entender o seguinte: por trás da busca de Confúcio da essência ideal da moral, subjaz o não falado, e, portanto, inquestionado pressuposto de que o único objetivo que um homem pode ter e também a única coisa válida que pode fazer é tornar-se um homem tão bom quanto possível. Então, olha só aqui a questão do Confúcio falando sobre a moralidade e a conduta do homem, né? O único objetivo que um homem pode ter e também a única coisa válida que pode fazer, ter e fazer, é tornar-se um homem tão bom quanto possível. Tornar-se. Então, nós estamos falando da construção de um homem ideal, homem ou mulher, né? Muito bem. E aqui ele continua: isso é algo que tem de ser perseguido somente pelo próprio valor intrínseco e com completa indiferença quanto ao sucesso ou ao fracasso. Diferentemente de mestres religiosos, Confúcio não podia pregar nenhuma esperança de recompensa neste mundo ou no outro, certo? Ou seja, o homem tem que focar no que ele pode mudar agora e procurar viver a vida da melhor forma possível. E é por isso que ele foi muito perseguido, pois a China era dividida em vários reinos que lutavam entre si. E se você tem alguém falando de valores e moralidade, vai causar um certo desconforto, né? Porque daí as guerras não fazem sentido. Eu acredito sempre que quando um país entra em guerra com o outro é porque nós falhamos severamente como seres humanos que somos, cabeças pensantes, onde a gente não consegue resolver com o diálogo as coisas, né? E isso é bem importante porque a gente vai ver que a sua filosofia ela é muito ligada e diz muito respeito à forma de governar. Então, ela tem um viés político, tá? Ele vai dizer muito como as figuras públicas que governam têm que se portar, ok? Então, para além disso, é de se esperar que o homem da importância de Confúcio tenha muita fantasia em torno da sua vida, certo? Por isso nós temos que cuidar com algumas fontes que falam de algumas situações que Confúcio passou. Eu digo isso porque existe uma discussão em torno de Confúcio, se ele encontrou ou não um grande filósofo da China também chamado Lao Tse ou Lao Tzu, né, que é o autor do livro Tao Te Ching, que é um livro que eu li rapidamente, quero ler novamente, que eu li faz muito tempo e quem sabe a gente traz no próximo Clube do Livro, tá? Tao Te Ching, que é o fundador do taoísmo filosófico. Eles são contemporâneos, inclusive, então não é um absurdo pensar que eles podem ter se encontrado. Entretanto, não há registro histórico sobre esse fato, tá? Mas há muitos historiadores que tratam desse encontro como verdade, mas não fica muito claro de onde vieram essas fontes, né, desse encontro deles. E é interessante pensar sobre isso, porque eles eram contemporâneos, mas o Lao Tse, ele se preocupa muito mais com o espírito humano, com a espiritualidade. O Lao Tse, ele fala muito mais para um homem que já vivenciou a realidade e que está buscando algo mais, né? Já Confúcio diz que é importante focar no agora, porque se vive no agora, no mundo material, então precisamos viver a realidade bem e fazer o melhor que podemos no agora, né? Então ele fala de uma filosofia do homem dentro de um estado constituído e de um homem comprometido com a construção desse estado. Então perceba o seguinte, as filosofias elas não são necessariamente contraditórias, ok? Elas podem ser até complementares, né? Porque em essência a filosofia do Confúcio ela diz o seguinte, que o homem pode alcançar a sua união com o superior, mas através de suas ações na vida terrena, uma vez que os obstáculos não estão no ambiente externo, mas sim dentro de nós. Ou seja, independente de onde você tenha nascido, independente do local que você esteja, na cadeia de hierarquias da estrutura da sociedade, os obstáculos estão dentro do homem, certo? Então, a sua filosofia, nós não vamos encontrar ele falando sobre recompensas após a morte, né? Então, quais são os benefícios que um homem pode ter ao estar praticando o confucionismo? E nós encontramos essa resposta na página 14, certo? Na página 14, nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Então, na página 14, a gente vai encontrar essa resposta. Ele coloca o seguinte: quanto a colocar o caminho em prática, o cavaleiro sabe o tempo todo que é uma causa perdida, já que ao ser um ente moral,
Um homem não pode estar seguro de uma recompensa, nem pode ter garantia de sucesso. A moralidade é algo a ser perseguido por ela mesma. Essa talvez é a mensagem mais fundamental dos ensinamentos de Confúcio, uma mensagem que diferenciou os ensinamentos daqueles de outras escolas de pensamento na China antiga. Não tem recompensa após a vida, né? Você vai ganhar a recompensa que você vai ser um homem probo, ético, moral, né? E que você vai ajudar a construir a sociedade onde você vive, que convenhamos que é uma ótima recompensa também, né? Então, é da natureza do homem buscar pela moralidade. E sobre isso, o Confúcio ele vai dividir que não há apenas um caráter ideal para que o homem busque pela moralidade. Ele vai dividir mais ou menos em três, vamos colocar assim, em três opções, né? Vamos colocar aqui, eu vou pegar para vocês a variedades do caráter ideal. Ele vai dividir em o sábio, o homem bom e o cavaleiro, o homem ju, que talvez vocês escutem, quando vocês falarem sobre o confucionismo, vocês vão escutar muito sobre o cavaleiro, o homem ju, tá? Então, essas são as três variedades do caráter ideal para a gente poder buscar a moralidade, certo? E o que ele vai falar sobre, primeiro, o sábio, que daí vocês vão ter que me perdoar aqui com a minha leitura em mandarim, em chinês aqui, mandarim, né? Porque eu não sou fluente, perdão, faltei as aulas. Mas quando ele fala que, primeiro, o mais alto é o sábio, o Shen Zhen, certo? E ele fala, o mais alto é o sábio. Esse ideal é tão alto que quase nunca se realiza. Confúcio alegava que ele próprio não era um sábio e dizia que nunca havia visto tal homem. Muito modesto, seu Confúcio, muito modesto, né? Se ele não era sábio, quem dirá? Outra pessoa, não é mesmo? O menino tem mais de 2.000 anos, 2.500 homens, nós estamos falando dele, certo? Muito que bem. Mais abaixo do sábio nós temos o homem bom. E sobre o homem bom é o Shan Zhen. E ele fala o seguinte, que ele é um homem completo. Mesmo o homem bom, Confúcio alegava não ter visto. Mas o homem bom parece se aplicar essencialmente a homens responsáveis pelo governo. Ele diz aqui, como é verdadeiro o ditado que diz que depois que um reino for governado durante 100 anos por homens bons, é possível vencer a crueldade e acabar com a matança. Também ele diz mais além, depois que o homem bom educou o povo por 7 anos, aí então eles estarão prontos para pegar as armas, né? Muito bem, então o homem bom está entre o sábio e o cavaleiro, o homem ju. E ele vai se debruçar muito sobre o cavaleiro, o homem ju, né? Que isso é discutido em mais de 80 capítulos aqui dos Analectos, ainda não cheguei lá, né? No cavaleiro homem ju, porque estou lendo aqui com vocês. Mas ele fala que, sobre o cavaleiro, como o cavaleiro é o caráter moral ideal, não se deve esperar que o homem possa se tornar o cavaleiro sem muito trabalho ou cultivo, como os chineses diziam, né? Então, a gente tem aqui que o sábio e o homem bom, completo, eles são muito difíceis de serem alcançados, porque o próprio Confúcio diz que ele não era um sábio, né? Mas, tudo bem, pulando essa parte. Mas o cavaleiro, ele vai dizer que a gente alcança através de uma construção. Graças a Deus! Porque daí quer dizer que é uma construção e é um ideal que é possível ser alcançado por todos nós, né? Ou seja, é um caminho possível, tá? E daí é muito interessante a gente pensar que se é um caminho onde nós podemos escolher ser. E eu creio que na sociedade atual que nós vivemos, na estrutura econômica e modelagem, né, onde nós estamos muito mais sendo ensinados para termos profissões do que ser cidadãos, é importante a gente também ter essa consciência onde a gente pode escolher ser um cavaleiro. Nós podemos escolher. É uma construção. Muitas vezes a gente acha que não é possível escolher quem queremos ser, né? Porque desde a escola às vezes começa a nos impor, né? Quem você vai ser quando crescer? E geralmente a resposta que nós damos é uma profissão. E não necessariamente um ideal de caráter e moralidade. Não é louco isso, pensar?
que nós temos um filósofo há mais de 2.500 anos atrás falando sobre o ideal de um homem, de ser um cavalheiro, é baseado em valores de moral, moral, valores, ética, só que atualmente quando as pessoas perguntam o que você quer ser, a gente dá como resposta uma profissão, né? Então, uma coisa a se pensar aí, né? Muitas vezes, quando a gente fala de valor ético e moral, não tem espaço nessa economia que pega olho por olho, dente por dente, onde só um pode ganhar e que o sucesso só pode ser conquistado, que o sucesso é conquistado independente do custo que ele tenha, ou independente de quais pessoas, grupos ou gêneros a gente esqueça, né? Então, às vezes eu lendo sobre o Confúcio, eu me pergunto o que ele falaria sobre capitalismo, estrutura das nossas relações econômicas, políticas e sociais, né? Fica esse meu questionamento aqui, fico pensando, né? Mas muito bem, vamos falar então sobre o cavaleiro, o homem Ju. E olha só, eu trouxe aqui esmiuçado para vocês, certo? O Confúcio ele vai nos falar que o homem Ju, ele tem um foco no aperfeiçoamento do ser humano de forma completa. Então a gente tem que se aperfeiçoar nas artes, na poesia, na música, na política, na questão social, no nosso convívio social, e também nós temos que ter um padrão de caráter. O objetivo é construir um homem que não é melhor que os outros, devido à posição social que ele nasceu, mas sim devido às virtudes que ele cultiva e como ele colabora com a sociedade como um todo. Então, olha só, completamente diferente do que vinha sendo propagado na China naquela época e do que nós vemos hoje em dia também, né? Então, o homem Ju, ele não era um aristocrata, mas alguém que pela educação e pela prática da virtude ele havia alcançado a nobreza de caráter. Esse sim era um cavalheiro, por mérito e não por origem de classe ou fortuna. E cabia a esse homem que tinha nobreza de caráter governar, estaria mais apto, certo? Ficar bem claro, porque esse tipo de pensamento provocou uma debilitação da aristocracia feudal da época, né? Porque você tinha um sistema imperial, burocrático, onde essa personificação do homem Ju, ele não cabia na corte, né? Então, começou a haver essa discussão sobre essa mudança de qual seria o homem ideal para governar. Será que realmente é um homem que tem um cargo pela sua hereditariedade? Ou será que é um homem que vem através dessa construção pelo seu modelo de caráter, pelos seus exemplos, um homem que trabalha pela sociedade, né? Então, por isso, essa é a importância e o tamanho do Confúcio na China, né? Porque ele realmente provocou uma mudança de pensamento, certo? Então, para ser um cavaleiro Ju, para sermos um cavaleiro aí, um homem Ju, nós temos que trabalhar. Nós temos que ter benevolência, sabedoria ou inteligência, coragem, ser um racim, eu não sei se é assim que fala, que é ter palavra, xing, reverência e il, que eu também não sei assim que fala. Muito bem, esses são os 5 principais, ok? Fora também trabalhar na arte, na música e tudo mais que eu falei, certo? Então, sobre a benevolência. Quando a gente vai procurar, eu falei, vou procurar sobre benevolência, que às vezes a gente usa as palavras e não sabe verdadeiramente o significado delas, né? Então, quando você vai procurar benevolência, eu peguei a definição do dicionário Oxford. A benevolência, ela fala sobre você ter bondade de ânimo com alguém, magnanimidade para aqueles que estão sob sua orientação, sob o seu comando, complacência, transigência. Então, para Confúcio, o cavaleiro tem a benevolência dentro de si, a partir do momento que ele não está preso a interesses próprios. Tanto que mais à frente ele vai falar sobre benevolência, ele vai falar: um cavaleiro deve refletir sobre o que gostaríamos ou não se estivéssemos no lugar do outro. Ou seja, um cavaleiro envolve ter empatia, enxergar o outro através da lente dele, né? E para isso é necessário a superação do eu. Então, sobre a superação do eu, nós vamos encontrar aqui na página 21 para quem está me acompanhando. A gente vai encontrar o seguinte: de todas as coisas que podem distorcer o julgamento moral de um homem e desviá-lo de seus objetivos morais, o interesse próprio
é a mais forte, a mais persistente e a mais insidiosa. Confúcio tinha plena consciência disso. Foi por isso que ele disse mais de uma vez que, à vista de uma vantagem a ser obtida, uma pessoa deveria pensar naquilo que é direito. Em outro contexto, ele advertiu homens idosos quanto aos perigos da ganância. Então a gente vê assim bastante ele falando como é importante a gente ter a superação do eu, certo? Muito bem. E para uma pessoa ser benevolente, ele diz que uma pessoa deve retornar à observância dos ritos. O que seriam os ritos? Os ritos eram um corpo de regras que governava as ações de todos os aspectos da vida e era o repositório dos ideais passados sobre a moralidade. É, portanto, importante que uma pessoa os observe, a não ser que haja fortes razões para o contrário. Então, sobre os ritos, às vezes eu vejo que há uma certa confusão e ainda estou me debruçando mais sobre essa ideia, mas é que o Confúcio ele diz que nós devemos observar as regras, a estrutura, devemos respeitar as hierarquias, desde que essa hierarquia, lembra, seja governada por um homem ju, né? Porque ele diz que não deve ser uma obediência cega, né? Que nós temos que ter senso crítico, nós temos que refletir sobre, mas que a gente deve observar os ritos, senão vira tudo uma bagunça. E por causa dessa questão dos ritos, que ele fala muito fortemente sobre isso, muitas pessoas acham que a conduta e a estrutura do confucionismo ele é uma coisa rígida, física, que o filho tem que obedecer ao pai, a mulher tem que obedecer ao marido, mas é na questão que ele está falando dos ritos, que há regras bem estabelecidas, há uma hierarquia e que nós devemos observá-la, certo? Desde que esteja sendo governado por homens ou por cavalheiros, por homens juntos. Muito bem, ele discorre bastante sobre a benevolência, certo? Mais para frente, nós vamos ver que ele vai falar sobre a sabedoria ou a inteligência, que ele chama de Shi, e também sobre a coragem. Então, Confúcio disse aqui num certo momento: o homem sábio nunca fica indeciso, o homem benevolente nunca fica aflito e o homem corajoso nunca tem medo. Os cavalheiros têm sempre 3 princípios em mente, nenhum dos quais consegue seguir. O homem benevolente nunca fica aflito, o homem sábio nunca fica indeciso e o homem corajoso nunca tem medo. Um homem sábio nunca fica indeciso no seu julgamento sobre o certo e errado. Um homem que não é sábio, entretanto, pode facilmente confundir a hipocrisia pelo genuíno. Então, ele vai falar aqui outro argumento sobre o homem sábio. Aqui, no caso, nós estamos falando de sabedoria ou inteligência, né? Ele vai falar: outro atributo do homem sábio é que ele conhece os homens. Em outras palavras, ele é bom ao julgar o caráter das pessoas. Na visão chinesa, o fator mais importante que contribuiu para a dificuldade de prever o futuro reside na natureza imprevisível do homem. Assim, o estudo do homem de caráter, no qual reside a única esperança de conseguir algum grau de controle sobre eventos futuros, foi considerado uma questão de vital importância para o governante, já que a presente, assim como a futura estabilidade do reino, frequentemente dependiam da escolha de seus ministros. Então, o que ele está falando aqui? Um atributo, o homem sábio, o cavaleiro, o homem ju, ele tem a sabedoria porque ele sabe ler os homens, ele sabe escolher bem os homens. E isso é importante porque aí de novo ele volta aqui na política que eu comentei com vocês, porque é a única esperança que nós temos de colocarmos homens bons em cargos de liderança, para que eles possam guiar o futuro e para que o futuro tenha estabilidade. E o futuro é incerto. Então, a estabilidade que nós podemos ter é sabendo que homens bons, competentes, estarão guiando as pessoas, o povo, né? Então, achei bem interessante aqui que ele colocou sobre isso, né? E ele também coloca muita ênfase, ele coloca muita ênfase no ato de aprender. O que importava para ele era o fato de ser possível adquirir conhecimento por meio de aprendizado. Aprender é, para ele, um processo que jamais pode ser finalizado. Então, que a gente nunca se julgue sábio o suficiente, que a gente não possa aprender sempre, ok? E sobre coragem. Coragem é considerada uma das maiores virtudes, né? Muitas pessoas se debruçam sobre coragem. E Confúcio sempre fala, né? Sabedoria, benevolência e coragem, certo?
Então, sobre coragem, ele fala o seguinte: a coragem é verdade, trata-se de uma virtude indispensável em um cavaleiro, se ele deve cumprir seus objetivos, porque ele tem de perseguir tais propostas destemidamente e apenas o homem corajoso nunca tem medo. Não fazer o que é certo, de acordo com Confúcio, demonstra falta de coragem. Achei muito interessante a questão que o que eles discorrem sobre a coragem aqui. A coragem é de fato uma faca de dois gumes. Nas mãos dos bons é um meio para a realização da bondade, mas a coragem nas mãos dos maus é igualmente um meio para a realização da maldade. Para colocar isso de forma mais clara, nem a extrema bondade, nem a extrema maldade podem ser realizados por homens sem coragem. E o Confúcio ele mostra que ele tinha plena consciência disso, porque em uma determinada passagem ele fala o seguinte: a menos que o homem tenha o espírito dos ritos, das regras e tudo mais, ao ter coragem, ele vai se tornar indisciplinado. Então, é o que ele está falando, né? O prêmio corajoso não adianta eu ser corajoso se eu estou mal intencionado, né? Eu vou causar muito estrago na sociedade aonde eu vivo, né? Então, ele fala aqui: a coragem, para ser uma virtude, ela precisa estar a serviço da moralidade. E para o cavalheiro, é a moralidade que é suprema. Com coragem, mas desprovido de moralidade, um cavalheiro causará problemas, ao passo que um homem vulgar se tornará um bandido, certo? Então você vê aqui a questão da coragem, que ele faz uma distinção muito clara aqui da coragem desprovida de moralidade, certo? E daí depois, mais adiante, ele vai falar aqui na página 27 o que é ser Hissing. Não sei se é assim que fala aqui. Hissing significa ter palavra, tá? E ele significa que você precisa ter a capacidade de manter a palavra do que você fala, certo? Então, além das promessas, as resoluções sobre ações futuras ou mesmo as simples constatações de fatos. Não levar adiante uma resolução é fracassar em Hissing, em ter palavra. Então, às vezes é isso, né? Agora nós estamos indo para o final do ano, pessoal. Muitas vezes nós fazemos promessas para o próximo ano que está vindo, né? Fechando ciclos, novos ciclos. Então tá aí Confúcio falando sobre a importância de... Opa, desculpa, tremeu tudo. A importância de nós sermos um cavaleiro, um homem ju, ela também está alicerçada em termos palavras com nós mesmos também, né? E nós temos a capacidade de manter as promessas que nós fazemos para nós mesmos, né? Então ele fala assim: o cavaleiro tem vergonha de que suas palavras sejam mais ambiciosas que suas ações. Então cuidado para não prometer o que não se pode cumprir. E eu falei muito no Clube do Livro sobre a pessoa ocupada, a pessoa que está fazendo, a pessoa produtiva, a pessoa que está apagando incêndio e a pessoa que quer abraçar o mundo e não dá conta. Então, ter palavra também nós temos que cuidar, porque um cavaleiro ele não vai prometer o que ele não pode cumprir, né? O cavaleiro tem vergonha de que suas palavras sejam mais ambiciosas que suas ações. E depois ele coloca aqui. Por isso, isso daqui é uma nota do tradutor aqui, né? Na antiguidade, os homens relutavam em falar. Isso porque consideravam vergonhoso se não conseguissem ser fiéis às suas palavras. E hoje em dia a gente fala pelos cotovelos e fala até quando a gente não tem que dar opinião, né? A medida mais segura é tomar e nunca fazer nenhuma declaração antes de agir. Assim, o cavaleiro coloca suas palavras em ação e só então permite que as palavras sigam-lhe a ação. O conselho de Confúcio é que um homem deve ser rápido ao agir e lento ao falar, porque as palavras têm poder, né? Muito bem. E mais adiante a gente vai ver que ele tem um conceito bem antigo, e eu sou sincera a falar que para mim ainda não está bem claro assim, ficou claro, mas, né, se alguém tiver aqui um outro entendimento sobre o que é Xing, que Xing seria reverência. Então o autor coloca aqui para nós que Xing, diferentemente, é oriundo da consciência da imensidão, da responsabilidade de alguém em promover o bem-estar do povo. É uma combinação de medo de fracassar na responsabilidade de alguém que é imbuído com a solene e única concentração voltada para cumprir satisfatoriamente
dessa responsabilidade, né? Então a gente tem aqui Xing, né? Como uma consciência e uma responsabilidade que alguém tem que promover o bem-estar do povo. É mais ou menos assim, a pessoa ela tem medo de fracassar, mas ela tem consciência da sua responsabilidade. Então ela tem que ter uma concentração, tem que ter um foco para cumprir de forma satisfatória essa responsabilidade, certo? Seria tipo um respeito, mas seria muito mais assim uma consciência acerca das responsabilidades que a gente toma, né? E em tudo que isso implica, ok? Foi dessa forma que eu entendi. E por último, e não menos importante, nós vamos falar do I, ou il, ou I. É uma palavra que pode ser usada em relação a uma ação, quando ela pode ser considerada correta, ou pode ser usada para designar um ato que uma pessoa deveria fazer, quando então às vezes significa então dever, cumpridor de dever, né? Então o I é um critério pelo qual todos os atos devem ser julgados, quando não há outro critério pelo qual o I pode ser julgado. Afinal de contas, mesmo a benevolência não carrega sua própria garantia moral. Amar a benevolência, se é amar o aprendizado, pode levar à tolice, diz Confúcio, né? Então, o I é um critério pelo qual, vamos dizer assim, a moralidade, por onde a gente deve julgar todos os nossos atos, ok? Concordam, não concordam? Medos? Estamos todo bem, todo mundo bem até aqui? Estamos todos vivos, respirando por aparelhos, como estamos? Então, esses são os itens, os valores morais, né? O que engloba, a grosso modo, a construção desse cavaleiro, do homem Ju para Confúcio, né? Então, com isso nós vimos que um homem Ju cultiva noite e dia a integridade, a moralidade, a honestidade do caráter, que um homem Ju ele não vai ansiar pelo poder, mas ele vai se preparar para essa possibilidade e vai servir da melhor forma quando for possível e quando ele estiver investido em um cargo, em uma função, né? Porque ele vai se preparar para isso, né? Então, ele não vai almejar o poder, mas ele vai estar preparado de tal forma que, se ele estiver nessa função, ele vai cumprir esse dever da melhor forma possível. Bem de encontro aos modelos atuais que nós temos na nossa política, no nosso governo, vocês não acham? Sugiro que vocês deem um Google e pesquise por debates nas câmaras de vereadores, congressos e por aí vai, né? Uns debates bem pautados em moralidades, em éticas, né? Tá bem complicado, né, galera? Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Quantos dos homens e mulheres que estão no poder atual, nessas casas que eu citei aqui, que nós realmente podemos considerar homens Ju? Faço uma outra pergunta. Será que o nosso modelo atual de eleição, estrutura social, política, econômica, ela está servindo bem a função que cada uma tem? Será que ele está servindo bem ao povo? Né? Ou será que esse modelo que nós temos atualmente está defasado, né? Lembrando que para Confúcio governar ele não é um privilégio, mas sim um dever, e que ele não deve ser feito através de uma hierarquia, e sim através de homens que têm um modelo de caráter e que daí sim estão preparados para estarem nessas funções, né? Só que a gente sabe que aí no Congresso e em outros locais nós temos homens e mulheres que a profissão é ser político. E será que essa forma, essa modelagem está adequada às nossas necessidades de ser humano e sociedade atualmente? Pois é. Então, deixo aqui, gente, isso só foi a introdução, mas eu achei bem importante a gente se debruçar sobre o cavaleiro, o homem Ju, que é onde nós podemos chegar à construção, né? Já que o homem mais elevado ali, o homem bom e o sábio, somente realmente é para alguns, né? Mas o cavaleiro e o homem Ju está ao alcance de todos nós, segundo Confúcio, dependendo, é claro, da construção interna nossa, fazendo parênteses pelo que eu acho que tem a nossa parte de construção interna, mas que tem os fatores externos que eu já citei na introdução desse vídeo, tá bom? Concordo com Confúcio? Não concordam? Gostaram dessa introdução? Nós estamos na metade da introdução, prometo que o próximo vídeo vai ser um pouco mais resumido, como sempre esse primeiro vídeo ele é mais longo,
e vamos aqui debater de uma forma respeitosa, vamos trocar ideias, dúvidas, medos, cuidados com medos, coloquem aqui para mim e até o próximo vídeo. Vejo vocês. Tchau!